Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, Alex e eu, com 2 amigos queridos, o professor Felipe e o professor Tiago, que vão se apresentar rapidinho para vocês. A gente vai falar hoje de um tema, muito importante, que está super em evidência, que é a guerra entre Rússia e Ucrânia, que está rolando. E a gente vai fazer algumas contextualizações importantes aqui e tentar puxar uma reflexão um pouquinho mais aprofundada sobre o conflito e sobre questões relacionadas a ele. Então, meninos, se apresentem aí para todo mundo. Por favor. Não, vai você. Primeiro os mais velhos. Ah, olha que ofensa, hein. Bom, gente, eu sou o Thiago Prado, eu sou professor de geografia, trabalho com o Felipe já há 10 anos, tá indo 10 para 11, anos. 10 a anos, tá gente indo pra dá 11. Não precisa Nossa. aula. começar a revelar a idade nessa hora, É, gente. Não, é que ele já me não. ofendeu no começo, então Então. agora já não tem É, que você e tem 25, eu tenho 23, né? a gente tem uma Copa do Mundo de diferença, 4 anos, né. Pode crer. Bom, sou professor de geografia, trabalho atualidades também. Como bom geógrafo, eu segui para outras áreas na pós-graduação e no mestrado, que não tem muito a ver com geopolítica, mas está tudo meio relacionado. Mas trabalho mais essas questões de geopolítica, geografia, e é um prazer estar aqui, né, poder dividir um pouquinho aí o que eu já estudei em relação a conflitos ali na Europa, no Oriente Médio, né? A gente vai tratar especificamente de Rússia e Ucrânia hoje e estou muito feliz por estar aqui. Eu sou o Felipe, Felipe Martins, né? Thiago Prado, Felipe Martins. Bertuzzo também é Felipe bonito. Bertuzzo Martins, exatamente, para dar, né? Sou professor de História, formado pela USP, assim como o Thiago. Uma formação já longeva, né, Thiago? Também não vamos entregar esse tipo de coisa, mas a graduação já faz algum tempo. Desde então, comecei a trabalhar em escolas e cursinhos pré-vestibulares. Especializado em História, a gente, né, lá em diversos lugares que a gente trabalhou, a gente foi também autor de material, vai criando outras esferas, História da Arte, História da América, História Geral, História do Brasil. Então, criamos um leque ao longo da nossa carreira para constituir esse tipo de análise. E estamos aqui para conversar sobre a Rússia, para conversar sobre a Ucrânia, junto com a Alex e com a Mari. Boa, sejam muitíssimo bem-vindos. Estamos muito felizes de estrear as nossas conversas agora com convidados com vocês. O assunto não poderia ser outro, é o assunto do momento. E eu vou começar puxando um pouco da minha formação jurídica, porque para mim, uma coisa que salta aos olhos é uma briga do direito internacional. Nós temos aqui uma coisa muito cara ao direito internacional sendo violada, que é a soberania dos estados, né? Nós hoje vivemos em uma ordem jurídica internacional baseada em estados soberanos que não podem interferir na soberania um do outro, e esse é o próprio conceito de soberania. Aí, eu queria pensar um pouco, Felipe, como que a gente faz sentido falar em Estado ucraniano, em Estado russo, desde quando? Hoje está muito claro isso para muitas pessoas, mas foi sempre assim? Acho que a gente precisa um pouco de história para entender o hoje, né? Sempre, né? Talvez essa grande questão. Tem um grande historiador chamado Mark Bloch que fala que estudar história não é estudar o passado, é o passado a partir das inquietações do presente. Ou seja, é exatamente esse o papel da história. Uma vez que um conflito geopolítico explode, a história está ali para tentar entender o que está acontecendo, né? Então, Alex, eu acho que a sua introdução é maravilhosa, porque exatamente essa questão do direito, ela remete à formação dos estados na Europa Oriental, especificamente o russo, e faz sentido pensar em múltiplos estados, assim como faz sentido pensar que houve um determinado momento que foi uma coisa só, né? A origem do Estado russo, ela está mais ou menos no século VIII, em que começa a dinastia Ruríkida, a partir da invasão de povos escandinavos tomando território na região do Rio Volga, e que, num primeiro momento, vindo em direção a áreas do Mar Negro, vão formar em 911, ou seja, já no século X, a cidade de Kiev. Ou seja, a Hum, formação daquilo que a gente chama de Estado russo Começou na Ucrânia. é em Kiev, exatamente isso, com a Rússia de Kiev. A própria designação Rússia, né, que vem da designação do povo, Rus, que tem origem também escandinava, ele constitui uma relação voltada a uma aristocracia guerreira que toma parte das terras, que num sistema de vassalagem vai expandindo seus territórios e vai formando uma área cada vez mais abrangente, independente de qualquer tipo de pluralidade étnico-religiosa que existisse ali. Então, etnicamente, a gente pode falar ali em povos godos, povos ostrogodos, especificamente, que vão formar um território. Os vândalos, povo germânico, tem origem ali. Então, ou seja, você vê raízes de língua germânica
até a região do Volga, até proximidades da atual Rússia. E o que forma ali é uma aristocracia, portanto, que vai formando um território independente dessa pluralidade. A própria formação da cidade de Moscou, no século XII, é parte dessa expansão, né? Então, Moscou, em certo sentido, é um satélite, um alicerce da dinastia Rurik, originariamente estabelecido pelo monarca Rurik, e que, de alguma maneira, constitui uma unidade. A questão, talvez fundamental na história, é que no século XIII, a invasão tártaro-mongol, Gengis Khan, né? O que Gengis Khan não tem a ver com a história? É impressionante, né? Gengis Khan tá em tudo. Formando uma forma de governo específico ali, chamado a Horda Dourada, que vai começar a estabelecer uma divisão territorial, porque Kiev foi tomada pelos mongóis, quase destruída, enquanto Moscou foi, de alguma forma, o recuo da dinastia Ruríkida para conseguir se salvar dessa invasão. Então, em certo sentido, a formação da Rússia moscovita, né, que é a Rússia de Moscou, ela é uma sobrevivência da Rússia de Kiev. Então tem uma relação ali na formação dos estados, mais do que população, etnia, linguagem, muito forte. E aí a gente vê por que existe, dentro da argumentação da retórica da guerra, exatamente essa ideia de que um dia fomos uma coisa só. Por mais que misture-se muito elementos nacionais, né? E vai falar de língua, vai falar de religião, povo, não é exatamente isso, é uma formação de estado. Ao longo do tempo, isso também foi criando outras relações. Os mongóis vão ser expulsos a meados do século XV, mas a expulsão não se dá somente pelos moscovitas em reação, Ivan III e depois Ivan IV, mas também por poloneses. Por muito tempo, que a gente chama hoje de Ucrânia, a parte mais ocidental permaneceu sob domínio russo, uma parte mais oriental sob domínio polonês, que é o que a gente chama de reino lituano-polonês. A parte interna foi um reino cossaco independente, o que a gente chama de Retmai, nos séculos XV e XVI, ou seja, o que a gente chama de Ucrânia tem uma pluralidade de identidades absurda, de diversas áreas e territórios. A Crimeia, por exemplo, né, que é uma área que teve, inclusive, conflitos recentes, é uma área que foi da Rússia de Kiev, depois foi Rússia moscovita, depois o Império Turco Otomano toma nas guerras russo-turcas do final do século XVII, depois Pedro o Grande, talvez o grande patriarca da Rússia, retoma a região. Ou seja, a gente está falando de áreas que, linguisticamente, culturalmente, tem uma pluralidade gigantesca, interna e até sob um olhar externo, com países ao redor. Tem uma identificação, em parte, da região da Ucrânia com a Polônia, que é histórica. Tá ali, né? Ô Fê, você tá falando e eu tô pensando aqui, né, como é que a gente pode, então, entender essa pluralidade absurda, né, de identidades coexistindo num mesmo território. Como é que isso deriva em conflitos, né, Ti, se você puder trazer isso pra gente, que são atuais, né? Sei lá, a gente tá falando aí de conflitos 2010, 2014, agora, que vão balançar um pouco a estrutura dessas, né, dessa região e dessas diferenças. Porque eu tô pensando o seguinte, ao mesmo tempo, então, quando eu te escuto, Felipe, eu penso, né? Ao mesmo tempo que tem essa diferença enorme de identidades, a gente tem também um mesmo território. Então, ao mesmo tempo que tem essa diferença, também essa origem em comum. E aí, como é que fica isso, por exemplo, de um discurso russo de que eu estou, na verdade, interferindo num território que também é meu? Não sei, como é que a gente pode pensar isso? Bom, tem uma coisa bem curiosa, e aí eu faço um recorte bem mais recente, né? Pegando o final da União Soviética em 1991. Surgiram ali 15 novos países, né? A Rússia sendo o maior, né, mais numeroso em termos de população, e 14 outras repúblicas, né? Podia ter surgido 20, 30 tranquilamente, né? Foi uma questão ali de não ter a força para conseguir a sua independência em 91. E aí a gente já consegue originar alguns conflitos mais recentes dessa fragmentação. Então, curiosidade aqui, né? A Rússia, ela tem 83, eu chamo de partes, só para facilitar o entendimento. São 84 partes, eram 83, e a Crimeia se tornou o número 84. E lá dentro da Rússia tem o presidente, que desde 99, presidente não, né? Ele começou como primeiro-ministro, ele tem um currículo entre presidente e primeiro-ministro que ele ficou nesse bate-bola até hoje. Tem o Medvedev ali no Tem o meio, Medvedev né? para nomear ele primeiro-ministro, né? Ele fez tudo dentro da legalidade, né? Tá ok. E a gente tem uma questão muito interessante, que é a seguinte. Cáucaso, eu gosto muito de falar do Cáucaso, porque é uma diversidade étnica muito grande. Então a gente tem Daguestão, Chechênia, Ingushétia, Ossétia do Norte, tem vários territórios que também lutaram pela independência na década de 90, mas não conseguiram, né?
Então, dessas 84 partes, para se ter uma ideia, 21 são repúblicas com presidente dentro da Rússia. São presidentes que estão abaixo do Vladimir Putin, justamente para ter essa representatividade. Eu sou checheno, eu não falo russo. Então, eu tenho um líder que eu coloco ali para me representar que está abaixo do Vladimir Putin. Então, das 84 partes, 21 são repúblicas com presidente. São alguns oblastes, são cidades federais. Então, já tem uma fragmentação, uma diferença de autonomia muito grande. E é assim na Rússia e é assim na Ucrânia também. Tanto que a Crimeia tem uma certa autonomia. Tanto que eles passaram um referendo em 2014, justamente por não se sentirem mais representados. Uhum. Então é bem interessante que não é uma compreensão que a gente tem dos estados brasileiros, que você tem governadores. Não é igualzinho a gente tem aqui o que é aplicado lá. Então, para a gente entender o conflito lá, a gente tem que entender a autonomia diferente, né? Falando um pouquinho de Espanha, são 17 comunidades autônomas e algumas têm uma maior autonomia, que é a questão do nacionalismo histórico ou caráter nacional. E as 4 que têm maior autonomia, Galícia, Comunidade Valenciana, País Basco e Catalunha. E eles também tentam, né, a sua autonomia maior ou até mesmo a independência. Então é curioso saber a origem dessa fragmentação, como eles já são mais divididos e como o resultado que esses povos gostariam não vem, porque são reprimidos pela Rússia. E eu tava pensando aqui, você falou que então a gente tem um lugar muito complicado de ser entendido, né? Sim. Então, desde sempre, um lugar povoado por muitas comunidades diferentes, tanto em línguas, em culturas, em ideais, em tudo. Mas que em certo momento, e aqui eu quero fazer um recorte do século XX, se uniram numa tal união, né, que será o RSS. Qual que seria uma relação, Felipe, que a gente pode ver? Qual a importância da gente saber dessa URSS? O que que é isso? O que que tem a ver a hoje? Porque a Ucrânia era parte. Então a É. Rússia quer... Faz sentido eu falar que a Rússia quer retomar isso ou não? O que que você acha? O perigoso dessa relação é que se faz sentido a Rússia dizer que quer retomar a Ucrânia, faz sentido dizer que ela quer retomar todos os outros territórios que se fragmentaram a partir de 1991. Né? E aí a questão fundamental é, sim, a União Soviética é uma questão muito interessante, porque ela tem toda uma representatividade global, né, de aceição da segunda grande experiência socialista depois da Comuna de Paris, etc. Mas internamente a União Soviética ela é parte de um processo que acontece historicamente na tentativa de um Estado russo de promover um processo de homogeneização. Porque é isso, né? A construção do Estado ali, como eu disse, ele acontece a parte das relações minoritárias, das diferenças linguísticas, e a partir de um determinado período você constrói tentativas de homogeneização para justificar a permanência nos territórios. E aí, por exemplo, Pedro Grande, que é o primeiro grande monarca da dinastia dos Romanov, é o primeiro a fazer um processo de russificação, né? Que é o que o Stalin vai fazer na União Soviética. Ou seja, não é uma novidade nesse sentido, mas uma continuidade de um processo naquela região da Rússia tentando estabelecer um processo de controle. A russificação tem a ver, por exemplo, com tentar eliminar o que vinha se desenvolvendo desde a ocupação polonesa no Ocidente, que era a língua ucraniana. Era uma das principais questões. Então, para você ter uma ideia de Estado-nação, e é muito interessante isso começa a acontecer no século XVII, porque o século XVII é os Estados Unidos falando que todo povo tem o direito de se autodeterminar. Essa noção que você começou muito bem, que é a noção que nós temos que a legitimidade do Estado passa pelo conceito de nação. Então, se passa pelo conceito de nação, então o Estado, se não tem a nação, precisa construir a nação, mesmo que seja força. Né? E aí você tem um processo de russificação que depois, com a União Soviética, vai ser importante porque parte-se dentro de uma lógica geopolítica de controle sobre determinados territórios, mas que tenta se legitimar a partir de determinados princípios. Uma relação muito interessante que você falou, inclusive, fora do ar, e que vale a pena lembrar, é a religião também. Porque desde a formação do Estado Kievita, ainda em Kiev, há uma aproximação com o Império Bizantino que faz com que a religião cristã ortodoxa seja adequada. É o terceiro grande monarca da dinastia Ruríkida, que é Vladimir I. Essa relação com o cristianismo é muito forte, porque, com o declínio do Império Bizantino, Ivan III, o primeiro monarca russo, Kiev ocupada pelos mongóis, a Rússia se declara continuidade do Império Bizantino, e, portanto, se declara czar, Cesar. E aí, em Moscou, se coloca na condição de a continuidade de Roma, né? Eu gosto de fazer essa brincadeira. Roma é a avó, o Império Bizantino é a mãe, a Rússia é a filha.
né? Ela se coloca Hum. como essa herdeira. E essa relação imperialista olha para as regiões ao redor dentro dessa relação de homogeneização. Então a União Soviética, por mais que ela tenha uma outra questão do ponto de vista político, que muito se confunde hoje em dia, né? Ah, os comunistas. O dia que o Putin for comunista, ferrou, né? Mas, embora tenha sido da KGB. É, isso aí. Mas existe aqui uma relação da União Soviética nessa prerrogativa histórica da Rússia de ser uma espécie de controladora central do processo. Nesse sentido, se me permite um pitaco, é até bem interessante que no leste europeu você tem continuamente manifestações contra a Rússia para a Ucrânia, porque exatamente são parte dessas relações minoritárias que fizeram em algum momento parte desse avanço, exceção feita a Sérvia, que é aquela que se pretende ter o papel que a Rússia tem no leste Uhum. europeu na região dos Balcãs, Uhum. onde as principais manifestações foram pró-Rússia. Então, há sim uma relação imperialista que a União Soviética, em certo sentido, potencializou no século XX, Stalin é o principal líder em relação a isso, na Constituição, numa tentativa de homogeneização linguística religiosa, no caso da União Soviética, não religiosa, no caso, né, de rejeição à religiosidade, mas que de alguma maneira constitui uma relação de controle sobre um território, que é a Ucrânia, com uma pluralidade e diversidade dentro dela, como o próprio Tiago Uhum. mostrou, e que agora o interessante é que o Putin tenta retomar esse território utilizando essa confusão entre Estado e nação. Porque é o que você falou, tem uma relação aí de Estado? Tem. A Ucrânia pertenceu à União Soviética? Pertenceu. Assim como pertenceu à Rússia em determinados momentos. Mas se a gente constitui a ideia de que o Estado é a soberania de uma nação, então aí o argumento do Putin passa a ser não. A questão não é que pertenceu à Rússia. O argumento é somos uma mesma coisa. Somos o mesmo povo. Então ele traz esse elemento russificador. Ele traz esse elemento de diminuição das diferenças e promoção da homogeneidade, que não é algo novo, é algo que acontece historicamente na região. E aí, vocês acham que dá pra gente falar, então, de o início de uma nova ordem mundial, talvez? Não sei, alguma Ó, coisa um pouco por aí? quem Não criou o termo, sei. quem pelo menos usou pela primeira vez o termo nova ordem mundial foi George Bush pai, né? Exatamente. Então, né, ele que Exatamente. marcou lá, falou nova ordem mundial. Uma coisa, ainda pegando nessa deixa do Felipe, que eu acho interessante a gente entender por que agora, né, isso aconteceu. Então, antes de eu entrar nessa parte, comentar só do Cáucaso, porque além das diferenças étnicas, Daguestão, Chechênia e Ingushétia são muçulmanos. Uhum. Então, se cria um conflito étnico-religioso, eles têm a representatividade deles lá, abaixo do Putin, que controla, ou do líder da Rússia, quem quer que seja, que vai controlar esses territórios e não vai permitir, né, essa saída. Porque perda territorial ninguém se interessa muito, né? Território é poder, Hatzel já dizia, né, expansionismo e etc. Então é bem curioso. Mas fazendo esse recorte, só para a gente entender, né, o porquê a Ucrânia está fragmentada, então eu volto normalmente, vai ser uma coisa rápida, só para vocês entenderem como que essa dinâmica chegou a esse ponto agora em fevereiro, né? 2010, eleições na Ucrânia, vence a eleição um cara chamado Viktor Yanukovych. Eu uso o nome mais para não falar presidente A, B ou C. Só que esse presidente tem origem russa, e aí a gente já começa a perceber essas questões de o líder me representa ou não representa, fala a minha língua ou não fala, tem a minha religião ou não tem. Então ele ganha, ele vence, e o leste da Ucrânia, que é de população de maioria russa, se sente representado. Falou, ganhou um cara que vai ter políticas pró-Rússia. Só que a Ucrânia, em geral, né, os ucranianos de origem, queriam uma novidade. Com o fim da União Soviética, eles queriam uma aproximação com a Europa, com o Ocidente, sabe Deus o que, não 100% claro, mas eles queriam uma novidade que não era o retrocesso que eles enxergavam na União Soviética. Então, começa um processo de protestos intensos no oeste da Ucrânia, na Ucrânia Ocidental, pela população de origem ucraniana. Isso vai culminar numa revolução chamada Revolução Euromaidan. Em Kiev eles vão e eles começam a pressionar pela queda do Viktor Yanukovych, lá em 2013, em novembro. 2014, comecinho do ano, eles conseguem derrubar o Viktor Yanukovych. O lado ocidental fala, tô representado, da hora, derrubamos o presidente. O lado oriental começa a protestar. Fala, não foi dessa forma que ele foi eleito, tem que ser tudo dentro da legalidade. E começam os protestos que duram até os dias atuais. Fica um tempo sem presidente, né? E nesse meio tempo sem presidente, passa um referendo na Crimeia, de população, maioria russa, de origem, né? E unilateralmente eles declaram a independência. Eles falam, não fazemos mais parte da Ucrânia, porque a Ucrânia foi por um caminho que não nos representa. 2 dias depois desse referendo, eles pedem para ser anexados pela Rússia, do Vladimir Putin. O Putin fala, são russos que estão sofrendo perseguição na Ucrânia,
palavras do próprio, não minhas, né? E ele anexa a Crimeia, né? Naquele discurso, a Crimeia foi parte da Rússia. Em 1954, Nikita Khrushchev passou para a área ucraniana para ele administrar, e ele só, na verdade, falou que estava retomando. Na sequência, de 2014 para 2015, Donetsk e Luhansk fizeram a mesma coisa, declararam unilateralmente, ó, não somos mais parte da Ucrânia. Aí ninguém reconheceu, nem mesmo o Putin, porque a Rússia teve sanções nessa época da Crimeia, a Rússia foi excluída do G8, então teve algumas consequências e ele falou, não, então beleza. Mas o conflito no leste estava muito intenso. Elegeram Petro Poroshenko, que é um presidente de origem ucraniana, ele ficou 5 anos no poder, e em 2019 veio o Volodymyr Zelensky, que é o atual, que também é de origem ucraniana. Qual que é o X da questão? Até então, estava se falando em Ocidente, em aproximação com a União Europeia, e não aproximação com a Rússia. Até que a OTAN entrou na jogada. E a OTAN é uma aliança militar de cooperação e defesa criada durante o período da Guerra Fria, né? E do outro lado tinha o Pacto de Varsóvia. Então, acho que nesse momento começou a ficar um pouco mais tensa a questão. Uma aliança militar entrando num território que historicamente fez parte da União Soviética, todo esse contexto histórico que o Felipe colocou. Então, não era só de agora a União Soviética, é lá de trás. E não fazendo juízo de valor do que está certo ou errado, apenas constatando o processo que eles entendem como certo ou errado. E aí, 2 semanas atrás, né, agora no final de fevereiro, o Putin finalmente reconheceu Donetsk e Luhansk. Ele falou, não, esses 2 territórios eu reconheço a sua independência. E aí o que aconteceu? Estourou a guerra. Não, Aí ele voltou invadiu atrás. para garantir que aquela região continue sendo dos russos que lá vivem, né? E aí, só que aí a justificativa dele, né, é baseada nisso, mas ele invade o país Ucrânia, tentando chegar agora em Kiev. E aí tem pessoas lá de origem ucraniana que não querem isso. Então a gente tem uma É. divisão muito problemática, E né? qual que é a implicação geopolítica que a gente pode falar? Pensando nessa relação OTAN, né, enquanto uma aliança que é militar, né, apoiando a Ucrânia, nesse Sim, contexto em que a Rússia está promovendo, de fato, uma guerra. uma guerra, Invadiu um território, sim, está matando civis, está, enfim, né, tomando um território perfeito. como o dela de maneira violenta, né? É. Apoiando e não apoiando, né? Porque é isso, né? É Então, uma saia justa ali que a Bate OTAN a está, sopra, né? né? É. Apoia e não apoia, apoia e não É apoia. pisando em ovos, na verdade, né? Porque uma É. atitude mais drástica de um lado ou do outro pode causar uma guerra de grandes proporções. Mas uma coisa que eu acho interessante, né? O discurso do próprio Putin, né? Várias repúblicas que fizeram parte da União Soviética já ingressaram na OTAN. Então a gente tem Estônia, Letônia e Lituânia, os países bálticos, né? Com o fim da União Soviética, Uhum. eles se aproximaram muito do Ocidente. Polônia, a gente fala Pacto de Varsóvia, Varsóvia é a capital da Polônia, Exato. e a Polônia hoje é da OTAN. Geórgia, que está no Cáucaso, também ingressou na OTAN. Então o Putin, segundo o próprio, né? Tava Ele sentindo está uma... se sentindo coagido, né? Ele está vendo essa aliança militar, que Uhum. teoricamente, se a gente for pensar, deveria ter acabado em 91 também. Se o intuito dela é que o intuito não é só esse, né? Não. O intuito era proteção contra a ameaça soviética e o Pacto de Varsóvia em relação aos Estados Unidos. Mas, se quiser, Não, o manda intuito ver. se tornou a hegemonia norte-americana, é isso, Exato, né? É exato, uma perfeito, hegemonia do Tratado perfeito. Atlântico do... Hoje não é uma defesa contra Organização o do Tratado Atlântico avanço Norte. da União Soviética, e sim a dominação total, E me né? parece que o Putin exatamente vê esse é o inimigo, né? A questão é esse avanço da OTAN, por isso que a OTAN tá pisando em ovos na relação com a Ucrânia. Você estava falando assim, me permitam, estava até me lembrando que essa relação, inclusive, falando em um grande conflito, ela tem precedentes, né? Porque vamos lembrar que exatamente por esse processo de russificação, essa homogeneização, existe muito ressentimento de povos que se consideram ucranianos, principalmente de Kiev, para o Ocidente em relação à Rússia. E, de fato, Stalin, no processo de homogeneização, entre 1932 e 1933, ele promove um processo que o ucraniano chama de Holomodor, que literalmente significa fazer as pessoas passarem fome, e sobre a justificativa de estatização das terras coletivas, né, diminuiu a capacidade produtiva e retaliou as propriedades privadas. Então rola um ressentimento ali, que inclusive, dada essa condição de fome, foi o porquê a Ucrânia, ou aqueles que se consideram anti-russos na Ucrânia, foram favoráveis à ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial. E daí algumas relações tensas, por exemplo, um dos principais símbolos nacionalistas da Ucrânia, que é o escudo de armas, tem ao mesmo tempo a origem da dinastia Ruríkida, que é aquela que representa a origem tanto da Rússia quanto da Ucrânia, e é utilizado por grupo neonazista até hoje.
estava em manifestações no Brasil O nos últimos Fé, e anos. aí o Putin teve uma fala de que ele estava promovendo uma desmilitarização, uma desnazização É da isso. Ucrânia, né? O que isso quer dizer? É isso. E isso mostra exatamente aquela discussão que a gente estava tendo do Eduardo Saído. Como é complicado falar em nação, como é complicado falar em noções ocidentais para entender os conflitos e as relações ali. Porque, de fato, na Rússia e na Ucrânia, constituiu-se uma certa relação vinculada a esse contexto da década de 30, que, na Ucrânia, ser neonazista e ser nacionalista ucraniano são relações que se confundem. Isso é complicado É demais, isso. né? O brasão de armas é utilizado por grupos neonazistas. Então você tem uma relação que, de fato, quando mistura-se com as relações ocidentais, torna-se, de fato, extremamente complicado. Inclusive para tomar uma posição, né? É algo que a gente tem que pensar muito antes de fazer. É. Por isso, talvez também essa posição da própria OTAN né, ou do próprio Pisar em Estados ovos. Unidos de pisar em ovos, porque é Pisar muito em ovos. difícil, né? Você vai falar, eu tô apoiando um nacionalismo que em algum lugar é baseado nisso, mas isso é a maioria? É muito doido. Pensar em alguns heróis nacionais ucranianos, e são considerados heróis nacionais pessoas que lutaram a favor da Alemanha nazista na ocupação, isso existe. Isso existe muito fortemente, de Kiev Uhum, até Lviv, sei lá. Então, essa relação, ela entra na justificativa do Putin, uhum, entra, cria repercussões globais, uhum, porque é isso, né? Grupos neonazistas espalhados pelo mundo. E agora? uhum. Quem que se apoia? Mas é interessante, né, como essa questão dos fantasmas das ideologias são usadas para Estão lá. justificar a violência, É. né, Exato, gente? É exato. sempre o fantasma, porque eu tô pensando nisso, é o fantasma do comunismo, daí é o fantasma do nazismo, Tá daí é o lá. fantasma, não tô dizendo que é a mesma coisa, por favor, tá, gente? Bem longe disso, inclusive. Mas tô dizendo que é um tipo de discurso que homogeneiza para promover o medo, e aí, É, diante disso, então, eu estou protegendo Sim. o mundo dessa nova isso. ameaça. Então, tem um fundamento, É. né? Mas acho que a maneira como esse discurso é usado também pode ser problemática, né? E até voltando um pouco à ideia do Alex para fechar aqui a minha, a minha fala prolongada, isso tem muito a ver com essa relação de uma nova ordem, de uma hegemonia. Porque, de fato, talvez a gente tenha se desacostumado à ideia de que os Estados Unidos não é o único a se colocar na condição de vigilante do mundo. Sim. Porque, no fundo, é isso, né? Nos últimos 30 anos, a gente se acostumou com a ideia dos Estados Unidos invadir território para lá, território para cá, e isso ser naturalizado. Essa guerra ela é diferente, em parte, porque ela está acontecendo no continente europeu, maior país em extensão contínua da Europa, a Ucrânia, mas em parte também porque, nos últimos 30 anos, os Estados Unidos invadiu o Bagdá, os Estados Unidos invadiu o Afeganistão. Os Estados Unidos é a grande potência, é hegemônica. Agora, quando você vê uma OTAN que avança e o Putin, que chega num determinado momento, reconhece a soberania de Donetsk, que se coloca numa posição de guerra, horas, é uma outra potência se colocando. E E aí? Felipe, você falou agora dos Estados Unidos, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho dele, porque é um país aí chave para entender também um pouco do que está acontecendo. Como você mesmo falou, os Estados Unidos têm bases militares e promovem guerras em diversos países, em todos os cantos aí do globo. Nós temos, inclusive, bombardeios de americanos ou apoiados por americanos desde do século passado, o tempo todo. Aí tem surgido uma discussão muito grande política no Brasil e no mundo. O seguinte, peraí, mas tem esse tanto de lugar sendo bombardeado, seja por americanos, seja por outros países, que não tem a mesma repercussão midiática que está tendo a Ucrânia. Hum, Realmente, a gente pode ligar qualquer canal de informação, inclusive esse podcast, e a gente vai estar falando da Ucrânia. Por que não falar de outros conflitos? Quais outros conflitos, Tiago, a gente poderia pensar que são relevantes e são da mesma relevância? Realmente a gente não está olhando por que não são americanos, a gente tem que pensar, não são europeus, desculpa. É, é muito triste, não sei se todo mundo viu, muitos jornalistas, inclusive americanos, falando: nós não podemos deixar essa guerra de lado porque são europeus que estão ali, uhum. não são quaisquer. Né? Não é Oriente Médio que está em guerra, é europeu, isso é inaceitável. Hum. Até que ponto essa guerra se aproxima das outras? Por que a gente
negligencia tanto outras? Essa guerra merece ou não merece mais relevância? O que que você acha? Eu acho que tem uma relação interessante com os polos que estão mesmo, né, no meio de uma guerra. Então a gente pega os Estados Unidos e coloca como polo, realmente dominação nos últimos 30 anos, aquela proposta de unipolaridade, mas se fala em multipolaridade, mas os Estados Unidos são o top 1, né? Então qualquer coisa que envolva os Estados Unidos tem um peso maior. Europa é um polo de poder também, e daí a questão do porquê a importância. A Ucrânia é o maior território dentro da Europa, tem a questão da passagem de oleodutos e gasodutos que impactam diretamente a Alemanha, a França, a Itália. Então você vai ter um impacto econômico ali. E é muito triste, porque realmente tem essa escolha, esse juízo de valor. Ah, esse conflito é mais importante porque vai ter maior impacto. A gente pega a África, por exemplo, né? Somália está em guerra civil desde 1991. E aí, né? Tem gente morrendo lá. Tem crescimento de grupos radicais, né? Como é o caso do Al-Shabaab, né? Que está tentando a separação ali da Somalilândia, Uhum. uma série de questões. Tem Ruanda, conflito que deu lá na década de 90 entre Tutsis e Hutus. A ONU chegou lá, falou: não vai rolar, foi embora, né? E eles tentaram ali alguma coisa, mas não com o mesmo ímpeto que eles tentam na Europa. Ano passado, 5 golpes militares aconteceram na África, né? Não sei o quanto as pessoas conhecem isso ou sabem a situação desses países. Então, eu acho que é escolha mesmo, né? Onde isso vai me impactar mais? Infelizmente, a gente tem esse olhar seletivo, né, por parte das potências, né? E aí o que nos chega como informação vem de onde? Da Reuters, que é Uhum. um veículo britânico, Uhum. chega notícias dos Estados Unidos, e a gente o que tem percebido muito é a escolha de um lado, né? É difícil você pegar alguma notícia que tente ao máximo, né, ter uma posição neutra, né, ou uma Uhum. análise um pouco mais aprofundada de você olhar, nossa, ali tem pontos positivos e negativos, ali tem pontos positivos e negativos. Uma guerra para mim sempre é negativa. Nunca é uma coisa que eu falo: "Ah, não, legal". Não, não é legal. Uhum. Mas, né, quem está brigando com quem? O porquê chegou nesse ponto? E os outros conflitos são menos importantes? Não, não são menos importantes. A guerra que aconteceu no Iraque em 2003, né, e durou aí tanto tempo, não é que eu falo: "Ah, eu fui contra", eu não concordava com o governo do Saddam Hussein também. Ditador autoritário. Mas justifica uma invasão num território soberano, causar uma guerra civil e dentro dessa guerra civil você vê o nascimento de um grupo chamado Estado Islâmico, que era o braço da Al-Qaeda dentro do Iraque, que se radicalizou mais ainda por conta dessa instabilidade social, política e econômica. Assim como o próprio Saddam Hussein já vem de uma invasão também, né? Assim como o Saddam Hussein foi colocado lá em 1979, É, porque no início do ano de 79 houve a Revolução Teocrática iraniano. no Irã, a Revolução Exatamente. Iraniana, e o Irã se aliou à União Soviética num contexto de Guerra Fria. Então eles colocaram Saddam Hussein para ser um aliado deles no Oriente Médio para não perder território. De novo a disputa territorial. Uhum. Curioso. É, e é uma disputa territorial sempre atravessada por questões econômicas, né. Eu tô ouvindo Total. vocês e me parece isso, assim, né. Uma guerra nunca é boa, mas ela sempre acontece, por interesses que são interesses relacionados a poder e principalmente um poder de influência que leve a um poder econômico, né, ou, enfim, as 2 coisas muito relacionadas. E é interessante a gente pensar nisso, né, o quanto de fato a gente é seletivo Hum. enquanto mundo, né, e a gente é seletivo nesse olhar com um filtro econômico, Uhum. né. Eu acho que as coisas estão organizadas por essa via, assim, né, não tem, muito como a gente dizer que não. E aí, quando a gente olha para essa questão, fico pensando um pouco que no episódio passado a gente falou bastante aqui sobre dessensibilização, né, então o quanto que a gente tem sido dessensibilizado, inclusive por essa quantidade enorme de informações que a gente recebe todos os dias de diferentes veículos. Eu acho que isso gera uma desensibilização e isso gera uma confusão. É muito difícil a gente conseguir parar para ler um texto mais aprofundado ou para ouvir algum conteúdo que de fato explique a origem das coisas, né. Quando a gente entende melhor, eu acho que a gente fica menos bélico e um pouco, para usar uma palavra do campo Isso. semântico da conversa de hoje, né, e um pouco mais, talvez, relacionado diretamente com isso que está acontecendo, né. E acho que quando a gente olha para uma guerra, e para uma guerra sendo noticiada junto com
a foto do casamento do amigo e junto Uhum. com a foto do cachorrinho lá no feed, né? Isso tende a fazer com que a gente olhe para isso como algo menor, né? Então, assim, está sendo muito falado e eu acho que o excesso de falas, ele talvez mais desensibilize do que sensibilize o nosso olhar para essas questões. E também é importante, Ti, que você trouxe isso, como isso está sendo falado, né? Por quem que isso está sendo noticiado? Quem são essas vozes que estão trazendo de fato isso que está acontecendo, né? E aí, não sei se caberia aqui, talvez, a gente trazer um pouquinho para a conversa, Alex, a Hannah Arendt, que é uma filósofa que a gente gosta bastante e a gente trabalha muito no curso do ateliê. E ela tem um conceito que também é bastante mal interpretado, né, e banalizado, que é o Hum, conceito de banalidade do mal, que está lá no contexto da Segunda Guerra, né? Ela está falando sobre, na verdade, o julgamento do Eichmann, que é o braço direito do Hitler, né? Um dos generais nazistas mais importantes lá na logística né, para levar os judeus para os campos de concentração. Ela vai assistir ao julgamento do Eichmann e ela é convidada pela revista New Yorker para escrever um artigo. Ela acaba escrevendo um ensaio, né, um livro, que é A Banalidade do Mal. E aí, ela fala, né, ali, dessa banalidade a partir de uma estratégia de desumanização do outro, né. Então, essa estratégia de transformar o outro no mal, em algo que deve ser combatido, né, que é diferente de mim, não é tão humano quanto eu, e mais do que isso é até o mal encarnado. Então quanto mais eu varrer isso da face da terra, melhor, né. Então a gente tem essa ideologia que leva a uma banalidade. Quando a gente olha para esses cenários de guerra e para essa dessensibilização causada pelo excesso de informação, você acha que isso ajuda, Alex, a banalizar o mal? Você acha que isso colabora para uma desumanização? Quem está sendo desumanizado? Como é que é esse Eu acho processo? que sim. Se você ainda não ouviu o episódio passado, ouça, porque tem tudo a ver, né. A gente falou de excesso de informação, nós estamos sendo bombardeados agora por informações sobre essa guerra. E sim, eu acho que dessensibilização e banalidade do mal estão muito próximos, se não são sinônimos. E daí eu queria chamar para nossa conversa uma outra pensadora, agora hipercontemporânea, inclusive está aí escrevendo, americana, a Judith Butler, que acaba falando né, na mídia praticamente só sobre a questão de gênero, mas ela tem uma obra muito extensa, para muito além do gênero. E a Judith Butler escreve um livro em resposta ao ataque a Iraque, chamado Quadros de Guerra, uma conversa muito próxima a Hannah Arendt, que ela fala: essa banalidade do mal é seletiva, e nós acabamos chorando algumas vidas e não outras. E daí a pergunta que ela faz no livro, fundamental, é: quais são aquelas vidas que são passíveis de luto? Me parece que sim, nós vivemos, e aqui recuperando um pouco do que o Tiago falou, um momento de seletividade do luto. O nosso luto ou a nossa sensibilidade está relacionada a poder econômico, a influência cultural, de modo que alguns lugares, alguns povos que não têm influência na gente, ou que têm pouca repercussão político, social, cultural no mundo, acabam sendo não vistos como humanos. O mal é banalizado a ponto de as vidas deles nem serem choradas. Enquanto agora nós temos na Ucrânia um movimento um pouco diferente, inclusive de pessoas de vários países do mundo, inclusive Brasil, indo à Ucrânia para defender sei lá o que, cada um defendendo a sua ideia, né. Então acho que tem uma conversa muito forte aí com a ideia de dessensibilização, né. Vemos aí pessoas morrendo, mais de quase 500.000 de pessoas já fugiram da Ucrânia, em situação então de refugiados. Qual é a nossa dor perante isso e qual a importância de nós não deixarmos de sentirmos dor, ah, e e tristeza em relação a isso, e não mais uma vez banalizarmos o fato de que, ok, é mais uma guerra, né. Não, né, talvez aqui seja um convite
para olhar com isso com um pouco mais de sensibilidade também para as outras guerras, né? Não hierarquizando nunca. E você tá falando isso, eu tô lembrando mais ainda da Hannah Arendt, né, um pouquinho antes, quando ela escreve lá As Origens do Totalitarismo, em que ela vai falar sobre o imperialismo, né? Que o Felipe inclusive trouxe, a perspectiva imperialista, né? Que é essa perspectiva de tomada de território como base para crescimento econômico. Isso é uma das bases do imperialismo, né? A gente pode dizer isso. E isso é uma das bases de um sistema totalitário, porque isso implica em homogeneizar a partir da hierarquização de culturas. Então, eu tenho uma cultura que é superior e que vai se impor às outras, né? Isso leva à desumanização. Eu acho que a gente viver uma onda de talvez um neoimperialismo tem esse risco de trazer para o jogo de novo essa desumanização como base das relações, né? E eu acho que isso aproxima a gente um pouco mais da barbárie, menos da civilização. Não sei o que vocês acham. É, posso começar? Eu suspeito de falar porque eu sou muito fã da Hannah Arendt, embora ela não seja fã de mim, porque ela várias vezes criticou a história. Mas, eu concordo com vocês, e essa questão da humanização seletiva, né? Ela é muito interessante porque ela está acontecendo no próprio conflito da Ucrânia, né? São vários os relatos de pessoas de afrodescendência ou de etnias negras que tentam sair da Ucrânia e não são acolhidos por países ao redor. Uhum. Exatamente porque é isso, eu choro por esse, mas não por aquele, né? E esse aqui não merece a minha compaixão porque ele vai entrar e vai tomar meu emprego, vai estragar meu país ou coisa desse tipo, né? Esse tipo de xenofobia. Então existe sim, e me parece que essa relação, ela acontece de múltiplas formas, né? Porque o Alex estava falando com muita razão essa questão das pessoas que vão abandonar a vida para defender a Ucrânia, e eu estava lembrando que tiveram pessoas que fizeram isso pelo Estado Islâmico. Isso é uma coisa Uhum. muito doida, assim, porque existe essa relação, isso é muito claro, mas por um lado, existe uma fuga do eu, assim, existe uma fuga do cotidiano, da minha vivência, talvez em parte por esse bombardeio, uma certa relação de vivência que está se passando nos últimos anos e que, assim que eclode uma determinada relação que converge um olhar mundial, as pessoas vão numa lógica um pouco racional, assim, de qualquer forma, né? Então, o Estado Islâmico se tornou uma questão e vai ter pessoas se recrutando. Agora é a Ucrânia e vão se recrutar para a Ucrânia. Então, essa desumanização talvez tenha também esse olhar superficial para o mundo, essa relação que você não consegue mais dar profundidade para o seu cotidiano, então você tenta encontrar essa profundidade em algum lugar, nem que seja defender a Ucrânia, enfim. E aí é muito interessante como sensibiliza para um lado, mas não para o outro. Eu até acho, para terminar, que eu acho que essa questão da Ucrânia ser mais importante tem a ver com a questão quase de videogame, de potência se enfrentando, e por uma relação que leva o indivíduo pelo medo de uma ameaça nuclear. Então, né, a Uhum. invasão norte-americana no Iraque em nenhum momento vai me interferir na minha vida. Agora aqui não, o Putin já colocou armamentos nucleares, isso pode interferir. Ou seja, é exatamente essa desumanização, que é a falta de empatia, constitui um indivíduo que olha para o mundo a partir dele mesmo, e só dele mesmo. Vai me afetar? Torna-se uma questão. Não vai me afetar? Ah, tá lá, né, sempre tiveram bombardeios. Ruanda sempre teve treta com os Tutsis, sempre foi uma questão. Então, você naturaliza aquilo que não vai te afetar. O que você acha, Perfeito. Chegão? Eu acho que até algumas campanhas, né, eu lembro daquela da França, Jesus Charlie, né, colocava a bandeirinha da Uhum. França, e vários conflitos na África continuaram acontecendo, e ninguém se compadece da mesma maneira, né. Não que você não tenha que chorar pela Ucrânia, não tenha que chorar por algum atentado na França, nos Estados Unidos, mas parece que é legal, né, eu vou colocar a bandeira dos Estados Unidos, né, aí é cool, né, você fala: eu tô sendo aceito", do que colocar uma bandeira, sei lá, da Tanzânia que ninguém nem sabe qual é a bandeira, porque é isso, é menos importante, né, as pessoas tratam com importâncias distintas, mas todos somos seres humanos, então o olhar deveria ser, mas tem países que têm um peso maior do que outros. Eu acho que não tinha que banalizar por baixo, né, mas sim ter uma preocupação por todos os povos ou conflitos. A própria ONU, uma das críticas que ela sempre recebe é essa: por que atuar em tal país e não em outro? Por que criar, né, uma reunião extraordinária para discutir Ucrânia agora e os conflitos da África estão lá? Ah, porque é por aí mesmo, é assim mesmo, né? As pessoas lá morrem.
porque É. eles foram condicionados a uma dominação, né? E elas continuam sofrendo dessa forma. Ah, É e uma isso. das justificativas, inclusive, que o Eichmann coloca lá no julgamento que a Hannah Arendt destaca, é essa, né? Ele fala, ah, sou só uma peça do sistema, né? Se É. não fosse eu, ia ser outra pessoa. Eu acho que se a gente olha para as coisas dessa maneira, né? A gente adquire um conformismo que é, então, a gente vai jogar as regras do jogo sempre, Exato. e essas regras nunca podem mudar, né? E a gente tá vendo, inclusive, que elas podem, né? Não só podem, como Isso. elas mudam, né? Como o jogo de xadrez está se mexendo aí, né? A gente está vendo novas potências aparecerem, novas relações de poder sendo criadas, novos problemas econômicos aparecendo, né? Agora, é sempre importante que a gente olhe isso da perspectiva do ser humano, porque me parece que a gente está analisando aqui isso de perspectivas de ciências humanas diferentes, mas são todas ciências humanas, né? O foco no fim é sempre o ser humano, né? E Uhum. a gente acaba levando isso para uma outra perspectiva. Parece, por exemplo, que economia não é uma ciência humana, a economia é uma ciência humana, né? A economia ela só existe a partir da humanidade, né? E aí me parece que a gente foi absorvendo uma certa ideia de que é algo para além, né? Não é, não tá na discussão da humanização, inclusive. As coisas não podem ser discutidas em conjunto, elas têm que ser discutidas de maneira separada, né. Isso é É. muito complicado. E uma coisa curiosa, até o próprio regionalismo interno, isso está presente. Então, leste e oeste da Alemanha tem preconceito entre Isso. norte e sul dos Estados Unidos, guerra de secessão, etc. Ainda tem uma rivalidade forte. Brasil, sudeste, nordeste, norte. Japão, você pega o sul do Japão, sofre preconceito. Então, isso parece ser algo do ser humano, né? Gostaria que não fosse, mas pelo que a gente vê é isso. O Uhum, ser humano seleciona o que é bom e o que não é ruim, chora por alguns e não chora por outros. E uhum. o certo seria, né, ter uma empatia generalizada por qualquer povo que esteja passando por uma situação, né, de perseguição, de conflito, de questões religiosas, né? É essa empatia que deveria existir. Alex, acho que você podia terminar falando daquele conceito da Hannah Arendt que a gente usa para falar de empatia, Sim. que é bem legal, e eu acho que ele dá um fechamento bacana para essa nossa conversa. A Hannah Arendt, quando ela vai falar da banalidade do mal, ela dá um certo caminho, né. O que que seria uma possível solução para isso? Porque realmente parece ser do ser humano, mas como a própria Hannah Arendt fala, do ser humano não há nada, né. Eh, há uma tendência contra a qual a gente pode sim se virar, e um modus é a mentalidade alargada, é o conceito que ela usa. O que seria uma mentalidade alargada? Seria algo um pouco mais profundo do que uma empatia ou uma compaixão. A empatia ou a compaixão, que seria um sentir a dor do outro. Mas quando eu sinto a dor do outro, eu continuo sendo eu. Os americanos falam muito numa expressão traduzindo que é andar nos sapatos alheios. Hum. Mas quando eu ando nos sapatos alheios, o pé continua sendo meu. Então, pode ser que para mim esteja confortável, para o outro não. E aí eu nunca vou realmente entender a dor do outro. A mentalidade alargada é uma saída do eu para se aprofundar no outro e sentir o outro a partir do outro. Então, retomando um pouco do que o Felipe falou, não é olhar o Oriente com os conceitos, com as ideias do Ocidente, mas olhar o outro a partir dele, Uhum. e isso talvez seja um movimento, talvez não, é extremamente difícil, mas talvez uma saída aí para a gente desbanalizar esse mal tão banalizado, né? Gente, foi uma conversa espetacular, apesar de pesada, né? Uhum. E queria abrir alguns segundinhos aí para vocês darem uma palavrinha final. Felipe, vai lá. Ah, obrigado, gente. Obrigado pelo convite, por esse debate maravilhoso. Foi muito bom. É sempre tá bom estar na presença de pessoas tão inteligentes. Me sinto até menor, assim, de tão rico que é o debate, as coisas que vocês acrescentam, e espero que as mesmas reflexões que eu tive aqui ao longo dessa conversa, as pessoas que estão nos ouvindo também tenham tido. Foi muito legal. Obrigada, Fê, por vocês terem vindo. A gente tá muito feliz. Eu amei, gente, a conversa. Acho que a gente já pode pensar nas próximas. Fala, Ti. Ah, da mesma forma que o Felipe disse, né? Por mais que a gente conheça muito do que a gente trabalha,
Felipe, Mari, Alex, vocês trazem muitas coisas que a gente pode ficar refletindo aqui. Eu estava aqui viajando também, agregando, né, conhecimento, e isso é uma coisa que, né, dar aula, a gente aprende muito dando aula, né, e participar de uma coisa assim também traz É. muita riqueza de conteúdo e conhecimento. Eu vou chegar em casa e pegar o Eichmann em Jerusalém de novo. Ai, que delícia, gente. Espero que a conversa seja para vocês tão inspiradora quanto foi pra gente, para todos nós aqui. Uhum. E a gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Muito obrigado, gente. Até lá.